Você irá ouvir agora o quadro Entenda Direito, com os professores da Faculdade de Direito da FUMESC. O assunto de hoje é um assunto bem interessante também. Se você quiser fazer alguma pergunta, se der tempo de responder com o quadro em andamento, o professor Lucas vai trazer aqui a resposta para o seu questionamento. Se não for possível com o programa, após o quadro, nossa produção aqui responde com a colaboração sempre gentil dos professores da FUMESC. Uma parceria Jornal, Estação Notícias, Estação Cultura FM e a Faculdade de Direito da FUMESC. Hoje o assunto responsabilidade civil e indenizações. Não é isso mesmo, professor Lucas? Prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui de volta, podendo contribuir aí para toda a comunidade e os ouvintes sobre esse assunto tão importante do direito civil. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Antes de perguntar sobre indenização, sobre responsabilidade civil, dois assuntos que têm relação com a faculdade lá, com a FUMESC, é importante para passar para os nossos ouvintes aqui. Primeiro, um evento que está previsto para ocorrer essa semana. Ocorre hoje, professor? Ocorre hoje. Hoje nós teremos, a partir das 19 horas, no auditório da FUMESC, um evento chamado Civil War. Eu sou professor de Direito Civil e nós vamos fazer um evento lá apresentando teses jurídicas num formato em torno da criatividade, né? Eles vão trabalhar com teatro, com música, inclusive com debates, e trataremos de um tema super atual que foi decidido recentemente, que é a respeito de criogenia, a possibilidade de congelar uma pessoa mesmo depois do falecimento, né? Então é um tema super atual e que envolve uma discussão nova no direito, e a partir das 19 horas o evento será aberto ao público. Quem quiser chegar até lá está convidadíssimo. Quem tiver interesse, então, hoje às 19 horas, aberto o evento na FUMESC, lá no auditório da FUMESC. Falando da faculdade, professor, tem vagas para docentes também, né? Também, estamos aí com o edital aberto, vagas para docentes de todos os cursos, né? Então, é só fazer a busca no nosso site ou entrar em contato diretamente com a faculdade, que estamos abertos aí para novas vagas de docentes. Interessados, então, devem procurar aí a secretaria lá da FUMESC ainda essa semana. Tem até um e-mail aqui que é secretaria@fumesc.com.br, mas de preferência lá pessoalmente na secretaria. Exato. Né? Os cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis, então é só entrar em contato. Se você é docente nessas áreas, seja bem-vindo para participar conosco aí. Professor Lucas, como que a gente define aí indenização? Bom, a indenização é um tema ligado diretamente aí ao direito civil, estudado pelos nossos alunos também, e ele envolve situações em que, por algum motivo, alguém sofreu alguma espécie de dano, e em razão desse dano, vai ser apurado se houve uma responsabilidade de alguém, uma culpa de alguém, dependendo do caso, nem precisa da culpa, que a gente chama de responsabilidade objetiva. E a situação, havendo esse evento, né, havendo esse nexo e havendo um resultado de prejuízo para alguém, isso vai gerar a possibilidade de indenização, que é a possibilidade de reparar o dano, ou seja, de se pagar o prejuízo que a pessoa sofreu. Isso pode acontecer em diversas situações, pode ser um acidente de veículos, então alguém teve um prejuízo, pode ser um atropelamento, pode ser um problema envolvendo um erro médico, um problema de consumidor. Então, várias situações que a pessoa sofre um prejuízo e para ela poder ser reparada, ou seja, para ela poder recuperar o prejuízo que ela sofreu, aí surge então esse instituto que é a indenização. Ela vai receber isso através de pagamento em dinheiro. A pessoa pode esperar muito tempo para entrar com a ação de indenização ou tem que observar algum prazo específico, professor? Bom, então a pessoa que foi a vítima do fato, né, ela vai ter que acionar o causador desse fato. E isso no direito civil tem que ter um cuidado que se chama prescrição. Então, se a pessoa sofreu um prejuízo, por exemplo, um acidente, alguma coisa nesse sentido, então a prescrição para esse fato é de 3 anos. E também existe prejuízos que podem acontecer lá no direito do consumidor, e aí o prazo lá é de 5 anos. Então tem que tomar um cuidado, porque se passar, estourar esses prazos, aí não tem como acionar mais. A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito gera direito à indenização? A inscrição por si só, se ela for realmente devida, a pessoa tem um débito reconhecido e tudo mais, ela não gera
a indenização. Mas o que gera, inclusive, dano moral é quando essa inscrição é indevida. Então a pessoa não deve, ou ela já pagou e aquele comerciante não deu baixa e acabou colocando o nome dela no SPC, no Serasa. Então essa inscrição indevida, essa sim gera danos morais. Olha que assunto interessante, você que está nos acompanhando agora, nesse momento 11 horas e 30 minutos, ao vivo aqui o professor Lucas Valério no Entenda Direito. Próxima pergunta aqui, interessante também, professor. Ofensas em redes sociais, o que tem se tornado muito comum nos últimos tempos aí, essas ofensas aí nas redes sociais, no Facebook e em outras redes sociais, pode gerar danos morais? Pode sim, e o interessante no direito, né, por isso que eu falo, a gente procura lá na FUMESC que está sempre bem atualizado com as questões, e as redes sociais, elas são uma realidade do mundo atual, e as pessoas se esquecem que os reflexos que acontecem nas redes sociais, eles geram impactos na vida pessoal das pessoas. Então, é perfeitamente possível que alguém seja indenizado por uma ofensa que alguém proferiu, por exemplo, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Então as pessoas às vezes empolgam, escrevem e podem colocar situações que venham a difamar a outra pessoa, e isso pode gerar sim indenização, que o caso aqui típico seria indenização por danos morais. Aproveitando só o assunto também, uma dica, né? Se você for vítima desse tipo de situação, a gente aconselha sempre a você fazer o print certinho da tela. Tem um instituto hoje em dia muito utilizado, chama ata notarial. Então você vai até um cartório e solicita ao cartório que ele faça como se fosse uma escritura pública, né? Lançando nessa ata tudo aquilo que constou lá. Porque às vezes a pessoa que fez a ofensa, ela pode vir a tirar isso e aí você não consegue ter a prova. Então, no direito é muito importante a gente provar as coisas. Então, esse mecanismo é interessante para isso. Outro tema também bem atual e importante perguntar aqui para o professor Lucas, o bullying no caso, ele pode gerar indenização também? O bullying também é uma forma, tanto o bullying numa situação real, pessoal, quanto o cyberbullying, que também acontece na internet. Então, as situações que venham a deixar a pessoa numa situação constrangedora podem também gerar indenizações. Professor, para ser indenizado, no caso, obrigatoriamente é necessário um processo na justiça, um processo judicial? Não é necessário. Digamos que ocorra um fato, um acidente, ocorra uma discussão, qualquer coisa nesse sentido. Se as pessoas chegarem num consenso do prejuízo que foi causado e elas ajustarem entre si e ficarem, digamos, o famoso bom para ambas as partes, aí é possível resolver isso sem o processo. É o que a gente chama de meios consensuais, meios extrajudiciais, né? Agora, se isso não for alcançado amigavelmente, aí o caminho é realmente o Poder Judiciário. A pessoa pode fazer uma ação pelos juizados especiais ou através de advogado também, dependendo do valor da causa, ele vai precisar do advogado. De qualquer maneira, de uma forma ou de outra, mesmo que seja um acordo sem processo, sempre a gente indica que a pessoa converse com o advogado antes para saber dele, né, se realmente os limites daquele acordo são interessantes ou não. Quais são os tipos de indenização existentes? O nosso Código Civil ele prevê diversas modalidades. Eu venho falando aqui dos danos morais, que são muito comuns, né? Sempre a gente vê na mídia aí falando indenizações por danos morais, que envolvem danos que atingem a personalidade da pessoa, né? A dignidade, a imagem, a honra, a integridade física. Agora existe também os danos emergentes. Então a pessoa sofreu um prejuízo, por exemplo, no veículo. Aí ele foi lá, fez um orçamento, ficou em R$5.000 os danos. Isso aí é o chamado danos emergentes ou danos materiais. Tem também os lucros cessantes. A pessoa, ela, por exemplo, é um taxista, aí o carro dela ficou inutilizado por um mês. Então ele pode ganhar esse período que ele ficou sem trabalhar. Então, dependendo da situação, até mesmo cabe pensão, né, uma pensão alimentícia decorrente do fato que a pessoa ficou lá prejudicada, ficou acamada e tal. Então, são várias modalidades de indenização, sempre tomando esse cuidado de produzir a prova. Então, se você teve um problema, aconteceu um acidente automobilístico, faça os orçamentos certinho, né? Se caso você vier trocar a peça, compre com nota fiscal,
para poder, na hora que for levar ao Poder Judiciário, você ter melhores condições de ter sucesso nessa indenização. A próxima pergunta aqui tem relação com uma pergunta de ouvinte aqui. Vamos aproveitar agradecendo a todos que participam sempre e acompanham aqui o Entenda Direito. O professor Lucas Valério está conosco aqui hoje falando sobre responsabilidade civil e indenizações no Entenda Direito dessa quinta-feira. A pergunta que nós temos na nossa pauta é como o juiz se baseia para condenar alguém em danos morais. A ouvinte Sheila, do Jardim Nova Machado, ela pergunta se a justiça costuma demorar muito nesses casos aí para decidir. Sim. Bom, com relação à pergunta da ouvinte, a Sheila, isso é muito relativo, depende muito da instrução do processo que a gente fala. Então, por exemplo, tem casos que a pessoa sofre uma lesão grave física e aí tem que fazer perícia médica. Então, isso pode demorar. E, além disso, mesmo que o processo transcorra e tudo mais, ele vai ter a sentença e pode haver recursos. Então, pode ter processos que eles se resolvem na primeira audiência, que é de conciliação, isso pode demorar 30 dias, como pode ter processos que se arrastam, infelizmente, por 5 anos até, se eles forem chegar até o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo. E falando no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele tem, recentemente, ele proferiu decisões sobre como que se fixam essas indenizações, principalmente por danos morais, né? Então, o que é feito é uma análise especificamente de cada caso concreto, de cada peculiaridade, né, do caso concreto, e vai ser analisado, então, a extensão desse dano, a dimensão que ocorreu desse dano, e também procurar, de certa forma, reprimir para que esse causador do dano não volte a causar mais danos. Como, por exemplo, acontece em problemas de telefonia, em que às vezes as pessoas, os consumidores são vítimas aí. Então, às vezes as indenizações são medidas de procurar coibir novas práticas, né, abusivas, por exemplo. Existe dano moral coletivo, professor? Existe também. Essa é uma questão que acontece nos chamados interesses difusos. Então, se uma pessoa causou um dano ambiental grave, por exemplo, de extrema repercussão, ele pode ser condenado num dano moral coletivo, ou seja, reparar a essa lesão que atingiu a toda a sociedade, a toda a coletividade. Entrando em outro assunto aqui também, um tema bem interessante. Uma pessoa que sofreu, por exemplo, uma violência física, tem alguma deformação ou ficou com alguma deformidade por causa de uma cirurgia que foi mal feita, essa pessoa pode também receber indenização? Ela pode ser indenizada? Pode também, é o que a gente chama de erro médico. Então, a pessoa, por exemplo, fez uma cirurgia plástica, por exemplo. Todo mundo que faz uma cirurgia plástica parte do pressuposto que ela quer sair melhor. E, às vezes, infelizmente, pode acontecer alguma imperícia, alguma negligência, alguma imprudência. E isso gera, sim, né, desde que devidamente comprovado no processo, essa culpa do médico, do profissional, isso gera tanto os danos morais quanto danos estéticos. Então, é perfeitamente possível, sim. Um outro assunto aqui que tem a ver também, mas que a gente acaba vendo muito até pela imprensa, casos como esse daqui, em caso de morte, um acidente envolvendo veículos, né, se o causador do acidente for o culpado, ele tem que indenizar o parente da vítima falecida, professor? Também, né? O Código Civil tem lá o artigo 12, que trata da possibilidade dos sucessores da vítima virem a mover a ação. Então, eles têm, sim, o cônjuge, né, o viúvo, os filhos, eles podem perfeitamente pedir essa indenização. Por exemplo, às vezes a pessoa, o pai, né, era trabalhador, estava em plena atividade, deixou filhos, crianças, né, pequenos, e aí esse causador desse acidente, dessa fatalidade, vai ter que indenizar o sofrimento, né, e as dificuldades que essas pessoas passaram a sofrer. Tem outra pergunta de ouvinte, estava aguardando ela aqui para fazer também, tinha na nossa pauta, a Marili, que mora na Rua São Marcos, no Jardim das Oliveiras, é Marili Pacheco o nome dela. Tem a ver com a pergunta que nós vamos fazer também na sequência aqui. O abandono efetivo de filho gera obrigação de indenização? Sim. Marili, esse tema aí, ele foi decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, e é o seguinte, ele até, o tribunal,
fixou uma tese no sentido que, como regra, o abandono afetivo ele não gera indenização, como regra, mas em casos específicos sim é possível. E o que seria essa ideia do abandono afetivo, né? Por exemplo, os casos que a gente já teve possibilidade de ler na jurisprudência, é o pai, por exemplo, que reconhecido no registro de nascimento do filho, ele está lá constando como pai, mas ele nunca deu nenhum apoio material para o filho, nunca contribuiu com nada, nunca participou de nada. Então esse filho pode, né, um caso que já teve, o filho completou a maioridade e ele pode perfeitamente tentar essa indenização, desde que fique claro que no caso concreto realmente houve, digamos assim, um abuso desse pai, que foi um abandono realmente bem latente, bem claro. Então, o abandono afetivo ele é possível, não como regra, mas em casos específicos é possível sim indenizações. Professor Lucas, no caso de empresas, né, uma empresa, uma pessoa jurídica, pode sofrer também dano moral? Pode também a pessoa jurídica, né, que tem lá o nome fantasia, o CNPJ, ela pode vir a sofrer o dano moral se alguém vier a fazer alguma conduta que prejudique a imagem dessa empresa. Aí voltamos novamente à questão das redes sociais, a pessoa escreve alguma coisa sobre uma determinada empresa e a empresa também pode sofrer dano moral e mover ação de indenização contra quem provocou esse dano. E antes da gente encerrar esse tema interessante, importante aqui que o professor Lucas trouxe nessa quinta-feira, falando de responsabilidade civil, de indenizações. Outra pergunta de ouvinte aqui, agora da Ayrton Rodrigues Leite, no centro, a Maria José, pedindo para perguntar aqui, professor Lucas, ela está ouvindo lá o nosso quadro. Até quantos anos podemos entrar na justiça contra um erro médico? Ela diz aqui, já faz 7 anos que tive uma lesão. Então, aí vai entrar naquela questão do começo, que isso enquadra na situação do direito do consumidor. Então, o limite pelo direito do consumidor são 5 anos, a contar do momento que a vítima percebeu esse dano. Vou rapidamente contar um caso concreto. Por exemplo, eu tive uma situação, a pessoa fez uma cirurgia na face, ela ficou com os curativos, então dali 2, 3 meses ela tirou os curativos, aí ela percebeu que a cirurgia não foi bem sucedida. Então, a partir do momento que ela percebe o dano, é que começa a correr, então, esse prazo de 5 anos. Se infelizmente já passaram 7, possivelmente ela já deve ter sofrido prescrição. Mas também tem que analisar se a pessoa não é menor de idade, o menor, o prazo ele não começa a correr, então tem que ver o caso concreto, mas se fosse pegar a regra geral, 5 anos a partir do momento que a pessoa se depara com aquele dano ali. Na regra geral, não sendo menor, maior, do consumidor. Do consumidor é 5 anos. E se for no direito civil, por exemplo, o que é direito civil? É uma pessoa atropela a outra, ou seja, não tem uma relação de consumo, aí são 3 anos. Aí são, no caso, um prazo menor. Um prazo menor. Professor, muito interessante o assunto de hoje. Professor Lucas Valério, no Entenda Direito dessa quinta-feira, respondendo as perguntas das pessoas de casa e também aqui da nossa pauta. Muito obrigado pela participação conosco gentilmente aqui ao vivo e até o próximo assunto no Entenda Direito. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, agradeço aí os ouvintes que participaram conosco aí, trazendo as suas dúvidas e indagações, e um abraço aos alunos lá da FUMESC e espero todos aí hoje no Civil War a partir das 19 horas. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado, professor Lucas Valério, ao vivo conosco, professor da FUMESC, no Entenda Direito desta quinta-feira. Semana que vem tem mais.